E o contrário não implica em contradição. Bom, para esse vídeo em específico, caso vocês queiram ir mais a fundo no assunto do qual eu vou tratar agora, eu sugiro que vocês leiam como referência para o assunto que eu estou tratando nesse vídeo, os livros Ensaio de Teodicea, do Gottfried Leibniz, em que ele praticamente fala a cada 5 páginas e o contrário não implica em contradição, e o livro Tractatus Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, que é uma filosofia mais hardcore, por assim dizer, em que lá está alçada toda a base da filosofia barra lógica, não toda, mas boa parte da filosofia barra lógica moderna, especialmente em termos de filosofia analítica. Então, caso vocês queiram ir um pouco mais a fundo daqui do que eu tô, além do que eu tô falando, eu sugiro que vocês leiam esses dois livros. Eu vou fazer aqui um vídeo bem introdutório barra básico sobre algumas regras de lógica barra linguagem e que talvez possa ser úteis para vocês terem mais discernimento sobre as coisas que vocês mesmos afirmam e outras pessoas também afirmam, a fim de saber o que é conhecimento lógico, o que é conhecimento que é submetível às leis da razão humana e o que não é, por assim dizer, seguindo as leis da lógica pura. Enfim, vamos lá. O contrário não implica em contradição. Por quê? Por que dessa afirmação? Porque toda afirmação X pressupõe a existência de menos X. Ou seja, toda afirmação, para que qualquer afirmação exista, necessita necessariamente que o contrário da afirmação também exista. E para toda afirmação que existe e possui um valor de verdade igual a X, o valor de verdade da afirmação contrária tem que ser necessariamente menos X. Então, para toda afirmação feita, deve existir necessariamente o contrário da afirmação e o contrário da afirmação deve ter o valor de verdade necessariamente contrário à primeira afirmação feita. Falando de forma mais simples, se x é igual a verdade, menos x tem que ser necessariamente falsidade. Ou o contrário também pode ser verdadeiro. Se x é igual a falso, logo menos x é igual a verdadeiro. E toda afirmação lógica deve seguir necessariamente tais parâmetros, tais condições. Ou seja, qualquer afirmação que você fizer, se a tua afirmação for verdadeira, você está pressupondo que o contrário da tua afirmação é necessariamente falso. E se alguma dessas partes indicar a contradição, se por exemplo a tua afirmação for verdadeira, porém o contrário da tua afirmação não for falso, logo há uma contradição lógica na tua afirmação, porque para toda afirmação X existe uma afirmação menos X que deve ter necessariamente um parâmetro de verdade contrário ao parâmetro de verdade da primeira afirmação. Então, qualquer afirmação que seja, independente de qual afirmação você estiver fazendo, ela não pode ser ao mesmo tempo tanto verdadeira quanto falsa, e ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ambas essas condições implicam em contradição. Qualquer afirmação feita, ela tem que ser necessariamente verdade ou mentira. Ela tem que ser só verdade ou só mentira. E o contrário dessa afirmação feita tem que ser necessariamente o contrário do valor de verdade da primeira afirmação. Resumindo, voltando à imagem anterior, se x é igual a falso, por exemplo, menos x é igual a verdade. E o contrário também. Se x é igual a verdade, logo menos x é igual a falsidade. E isso não pode mudar, não pode ser diferente. Sendo que, vale aqui deixar um detalhe importante. Para cada afirmação X verdadeira que existe, não existe necessariamente, à primeira vista nós podemos pensar que existe apenas uma afirmação não X que seja falsa. Mas isso não acontece. Para cada afirmação X que é verdadeira, existem vários possíveis contrários ou seja, existem vários não X que são falsos. Ou seja, para cada x que é verdade, existe uma infinidade de não x. Para cada x que é verdadeiro, existe uma infinidade de não x que é falso. Então vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, uma frase simples: o céu é azul. O céu é azul é uma frase verdadeira, por quê? Porque a maioria das pessoas conseguem comprovar empiricamente, já é senso comum, por assim dizer, que o céu é azul. Óbvio, isso não é uma verdade universal, porque existem pessoas, primeiro, cegas,
Segundo, existem pessoas também daltônicas e pode ser que existem pessoas com outras condições na vista que pode ser que vejam o céu de outra forma ou sequer vejam o céu. Então, obviamente que isso não é uma verdade universal, porém, via de senso comum, a afirmação o céu é azul é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque a grande maioria da humanidade enxerga o céu como azul. E é uma afirmação empiricamente comprovável, porque para a maioria de nós o céu é azul. Logo, a afirmação o céu é azul é uma afirmação de verdade. Já, por exemplo, a afirmação o céu não é azul é uma afirmação, obviamente, de falsidade. Porque se o céu é azul, ele não pode ser ao mesmo tempo azul e não azul. Ou seja, a afirmação o céu não é azul é uma afirmação de falsidade. Mas não necessariamente apenas a afirmação o céu não é azul é falsa. Afirmações do tipo o céu é verde, ou o céu é amarelo, ou o céu é branco, também são afirmações de falsidade, pois todas são afirmações contrárias à afirmação o céu é azul. Ou seja, percebam que o contrário de uma afirmação não necessariamente é uma mudança no verbo, ou pressupõe uma mudança no verbo, um não antes do verbo, diga-se de passagem. Mas às vezes, pura e simplesmente mudando a característica do seu substantivo, no caso, ao invés de você falar que o céu é azul, você falar que o céu é verde, você mudando o teu adjetivo, muitas vezes já implica o contrário da primeira afirmação feita. Então, se você afirmar que o céu é verde, que o céu é roxo, que o céu é amarelo, que o céu é branco, que o céu é preto, seja lá qual cor for, todas elas são afirmações falsas, porque são igualmente, assim como o céu não é azul, são afirmações igualmente contrárias à primeira afirmação feita, que é a afirmação de verdade, que é o céu é azul. Outro exemplo até matemático, um exemplo bem simples, é a afirmação de que 1 mais 1 é igual a 2. Nós sabemos até de certa forma, empiricamente falando, linguisticamente falando, nós sabemos que o resultado da soma de 1 com 1 é 2. Logo, se 1 mais 1 é igual a 2, qualquer soma com os fatores 1 mais 1 que não seja resultante em 2 vai ser falsa. Ou seja, 1 mais 1 é igual a 3 é falso, 1 mais 1 é igual a 0 é falso, 1 mais 1 é igual a 100 é falso. Qualquer afirmação em que não se altera as variáveis. Qualquer afirmação que não altera as variáveis, que não contenha o resultado 2, é uma afirmação necessariamente falsa. Já, por exemplo, se a gente alterasse as variáveis, pode ser que o resultado final seria diferente. Então, por exemplo, a gente falar que 1 mais 1 é igual a 2, porém que 1 menos 1 é igual a 0, são afirmações igualmente verdadeiras. Por quê? Porque foram alterados os parâmetros que constituem os fatores de verdade. E o que resultou no final um fator de verdade igualmente verdade, tanto no caso de 1 mais 1 é igual a 2, quanto no caso de 1 menos 1 é igual a 0. Agora, por exemplo, reparem que se você manter o 1 mais 1 e alterar o 2 no final, mesmo que você pode colocar o resultado que for, 1 mais 1 é igual a 3, 0, sempre vão ser resultados falsos que não sejam os resultados de 1 mais 1 é igual a 2. Agora, falando sobre afirmações que são afirmações ilógicas, porque ou elas simplesmente não estão, a gente não pode saber se ela é uma afirmação verdadeira ou falsa, quanto também a afirmação pode ser tanto verdade quanto falsidade. Vamos citar alguns exemplos, não quero aqui criar polêmica, apenas citar alguns exemplos de afirmações que estão sob o domínio da lógica e afirmações que não estão sob o domínio da lógica humana. O que não quer dizer que necessariamente essas afirmações não possam ser feitas, mas pura e simplesmente quer dizer que essas afirmações em si não podem ser analisadas pela lógica comum humana. Elas, falando em termos mais simples, elas não estão contidas na razão humana. Elas simplesmente não podem ser justificadas, por assim dizer, pela razão humana. A afirmação mais simples possível que eu posso fazer nesses termos é Deus existe. Deus existe é uma afirmação ilógica, porque tanto Deus existe pode ser uma afirmação verdadeira, quanto pode ser uma afirmação falsa. Nós não temos como saber se a afirmação Deus existe é uma afirmação verdadeira ou se Deus existe é uma afirmação falsa. Se uma afirmação não possui o seu contrário necessariamente contrário ao valor de verdade primeiro afirmado, logo ela não é uma afirmação lógica.
Percebam, Deus existe. Pode ser tanto verdade quanto falsidade. Nós não temos como delimitar por via comum, por via da lógica comum, o conhecimento humano comum. Deus existe é uma afirmação muito mais relativa à crença e muitas vezes à religiosidade do que à razão pura, porque a razão pura não consegue justificar a existência de Deus. Ela pode tentar, sim, mas via de regra comum, para o público comum, não é possível afirmar que Deus existe ou que Deus não existe. Então, assim, Deus existe é uma afirmação ilógica, porque ela tanto pode ser verdade quanto pode ser falsidade. E uma afirmação, para ser lógica, ela tem que ser ou verdade, necessariamente verdade e só verdade, ou falsidade e necessariamente falsidade e só falsidade. E o contrário da afirmação tem que ser o valor contrário da primeira afirmação feita. Então reparem que Deus existe pode ser verdadeiro e Deus não existe também pode ser verdadeiro. E se as duas coisas podem ser verdadeiras ou são verdadeiras ao mesmo tempo, logo se trata de uma afirmação ilógica, uma afirmação que não está contida nos domínios do conhecimento humano. Outro exemplo de afirmação que não está contida nos domínios da afirmação humana é afirmações de ordem genérica / abstrata, demasiado abstrata, como afirmações do tipo o amor é lindo. O amor é lindo pode ser uma afirmação verdadeira, que certas pessoas vão olhar para essa afirmação e falar é verdade, e outras pessoas vão olhar para essa mesma afirmação, o amor é lindo, e vão falar que ela é falsa. Não apenas há essa contradição de que certas pessoas vão falar que X é verdade e outras pessoas vão falar que X é falso, como também o amor é lindo é simplesmente uma afirmação demasiadamente abstrata para a gente poder construir qualquer juízo de valor sobre tal informação. Então, assim, é a mesma coisa que você afirmar, por exemplo, que a vida é difícil, ou que a vida é fácil, ou que a vida é linda, ou que a vida é feia. Simplesmente qualquer uma dessas afirmações são abstratas demais para a gente fazer qualquer juízo de verdade em cima delas. Então perceba que boa parte das teorias metafísicas são frases em si mesmas ilógicas. E quando eu digo que são ilógicas, eu não estou querendo falar que elas estão erradas, que elas são necessariamente todas falsas, mas pura e simplesmente que elas não estão sujeitas, ou que pelo menos elas não deveriam estar contidas no domínio do conhecimento humano, porque não são afirmações que estão sujeitas à nossa verificação pelas vias comuns, pelas vias lógicas, por assim dizer, de integridade no sentido de verdade ou falsidade. Então, o mundo pode ser ao mesmo tempo belo e feio, e o amor pode ser ao mesmo tempo lindo e horrível. E se essas coisas todas podem ser ao mesmo tempo verdade, tudo verdade, logo nada disso é verdade em termos lógicos, humanos, simplesmente falando.